Razões para meditar. E aí eu fiquei pensando no nosso grupo, nos tempos de orientador, e também eu tenho uns amigos aí que às vezes criam umas expectativas quanto à meditação dos outros, e aí eu fiquei com vontade de orientar. Então vejam lá o que eu preparei para nós. Eu quero só lembrar o que nós fizemos quando ingressamos na meditação dinâmica. Nós pagamos para aprender meditação dinâmica para resolver problemas. Era isso que eu fazia quando eu dava curso. E assim eu penso que a maioria dos orientadores também se preocupava com isso. Quer dizer, é, a pessoa comprava um treinamento com técnicas para resolver problemas. E, na verdade, o que nós aprendemos foi isso. Aprendemos a usar as técnicas. Depois de um tempo, a gente deixa de usar as técnicas como no início, mas a gente tem que sempre lembrar o seguinte, que a nossa iniciação foi com esse propósito. E eu escolhi para a nossa reflexão hoje, por que meditar? Além de resolver problemas. Então, eu achei o seguinte, que se eu recordasse, mostrasse isso para o nosso grupo, isso vai ajudar a muitos. Então, pensem aí, por que meditar? Além de resolver problemas, o que a gente sabe? No exercício do Afonso, ele chamou atenção por uma série de coisas importantes, tá? Mas o que eu encontrei foi isso aqui. 7 razões para meditar todos os dias. 7 razões para meditar todos os dias. Para além de melhorar a disposição física, entenda aqui quais os principais motivos para meditar todos os dias. A primeira coisa que eu não sabia e gostei de saber é isso aí, ó. A palavra meditação vem do latim medire, que significa tratar, curar, dar atenção médica a alguém. Então, a palavra meditação vem do latim medire, que significa tratar, curar, dar atenção médica a alguém. Há diversos estudos científicos que relatam as alterações fisiológicas que ocorrem com as pessoas que meditam. Confira 7 razões para meditar todos os dias. Meditar todos os dias fortalece o sistema nervoso e imunológico. Então, isso é importantíssimo para cada um de nós. Meditar todos os dias fortalece o sistema nervoso e imunológico. Segundo, ajuda na qualidade do sono e reduz a insônia. Ajuda na qualidade do sono e reduz a insônia. Proporciona bem-estar, reduz o estresse e a ansiedade. Proporciona bem-estar. Quem não quer ter estar bem? Reduz o estresse e a ansiedade. Melhora a disposição e a energia. Meditar todo dia melhora a disposição e a energia. Quinto, aprimora a memória, a concentração e a atenção. Então, meditar todo dia também aprimora a memória, a concentração e a atenção. Sexto, ajuda a superar hábitos ruins, pois fortalece a força de vontade. Ajuda a superar hábitos ruins, pois fortalece a força de vontade. E o sétimo,
desenvolve o cérebro, aumentando a massa cinzenta e modificando algumas áreas responsáveis pela percepção e processamento das informações, pelo controle emocional, pela recuperação de memória, pela aprendizagem. Então, lembrando que a meditação todo dia desenvolve o cérebro, aumenta a massa cinzenta, aumentando a massa cinzenta, modificando algumas áreas responsáveis pela percepção e processamento das informações, pelo controle emocional, pela recuperação de memória e pela aprendizagem. Então, isso é o que diz a ciência. Então, veja lá. Antes de mais nada, é importante entender que nem toda angústia humana pode ser evitada e não existe remédio para cada problema. Antes de mais nada, é importante entender que nem toda angústia humana pode ser evitada e não existe remédio para cada problema. Algumas dores simplesmente fazem parte do processo de sermos humanos. Não podemos escolher o que sentimos muitas vezes. Os sentimentos passam por nós através dos estímulos externos, mas o trabalho interno que a meditação nos proporciona de paz e autoconhecimento ajuda a lidar melhor com essas situações. Então, algumas dores simplesmente fazem parte do processo de sermos humanos. Não podemos escolher o que sentimos. Muitas vezes, os sentimentos passam por nós através dos estímulos externos, mas o trabalho o trabalho interno que a meditação nos proporciona, de paz e de autoconhecimento, a ajuda a lidar melhor com essas situações. Entendemos que os sentimentos, assim como os problemas, passam e não nos prendemos a eles. Entendemos que os sentimentos, assim como os problemas, passam e não nos prendemos a eles. Então, e o que a pesquisa mostra lá é como começar a atenção plena, né? Então você já sabe o que é atenção plena. Tire um tempo para você, preste atenção na sua respiração, deixe os pensamentos e emoções passarem e os enxergue como um observador. Além disso, se preferir, escreva os pensamentos para ter mais clareza. Então, eu achei legal isso e para a nossa reflexão eu coloquei aqui os 7 tópicos que eu li para vocês, que a ciência diz que isso melhora as pesquisas, e eu coloquei mais um detalhe lá para que cada um se preocupe um pouco e pesquise o poder do jejum e da oração. Cuidado que com essa palavra oração, na verdade, significa meditação. Oi, existem várias formas de meditação, não é? Agora, eu acho interessante a meditação para produzir resultados na qualidade do sono, que esse realmente é uma forma de dormir que devia ser praticado todas as noites. A meditação antes do sono é mais do que apenas meditação, é uma prática que nos dá saúde e bem-estar. Ela nos desenvolve, mas também mantém a saúde. Pois é, Júlio, a gente, quer dizer, há tantos anos a gente lida com essas coisas, né? Eu acho que isso tudo aí é bastante normal. Eu, né, não tenho o que achar dessas coisas. Eu concordo com todas elas. Acho que todas elas são verdades básicas que eu procuro, né, trazer para a minha vida. Acho que todos nós aqui procuramos. Eu procuro usar para todos esses aspectos aí. Eu acredito que todos eles são absolutamente. Se você medita muito, você é uma pessoa mais alegre, mais simpática.
Acho que os outros veem você, você se vê melhor e os outros veem você melhor também. Isso talvez esteja embutido no 3 aí, né? Mas eu acho que meditar ajuda você a ser uma pessoa melhor, né? Para você e para os outros. E sob um certo aspecto também, quer dizer, o mais importante é para você, né? Se os outros gostarem de você também, ótimo. Mas se você for melhor para você, tá feito o negócio. Só para dizer, né, fortalece o sistema nervoso e imunológico. Eu estava lembrando, quando você estava falando disso daí, eu estava lembrando o seguinte: há pouco tempo atrás, quando começou a pandemia, aquelas coisas todas, nós começamos nossas reuniões exatamente naquele momento, né? Mas eu tenho outros grupos de amigos, tal, essas coisas todas. A maior parte dos outros grupos que eu estava só se falava em pandemia o tempo todo. Eu ficava quieto, eu não achava legal aquilo. Os caras estavam falando em doença o tempo todo, né? Meditando todos os dias, já me dava uma baita proteção contra a Covid, contra a pandemia, né? Então eu não entendia como todo mundo falava de doença o tempo todo, doença o tempo todo. Talvez eu tivesse sendo um pouco presunçoso, né? Eu pensava comigo mesmo, eu já tenho uma proteção. Eu medito todos os dias, isso já vai me proteger. Eu não vou ficar falando, não vou ficar pensando em doença, em pandemia o tempo todo. Talvez fosse né, presunção minha, mas Vocês lembram da experiência do tá aí sim. feijãozinho? Que as crianças faziam, levavam para casa a semente e aí ficavam lá incutindo na semente mensagens ou positivas ou negativas. Se isso é válido para nossa flora intestinal, né? Quanto mais para o nosso lado animal e hominal, né? Então, vamos imaginar as incríveis possibilidades do mundo mental lá, do hermetismo. Tudo está na mente. E a mente, ela constrói as coisas, né? Então, tem uma vantagem da meditação que me parece que seria um oitavo aqui, porque tudo é eletrônico e tudo é líquido, né? São os fluidos, né? Os nossos fluidos corporais. E esses fluidos eles são direcionados através do nosso organismo para todas as células do corpo. E quer dizer, aí está o como que a meditação ajuda, como que as coisas funcionam. E eu acho que a gente entendendo consegue visualizar também dentro do processo meditativo, né? Mas eu faço a oração, né? E eu acredito que ela também seja a meditação, por isso que eu achei estranho, o Júlio comentou, né, que o poder do jejum e da oração, e depois ele disse a meditação e disse que não é oração, é meditação. Aí eu fiquei confuso, Júlio, porque para mim é quase a mesma coisa, meditar e orar. Para mim, a oração é a hora da ação e a meditação também é o meio da gente agir. Não, para mim a novidade foi o item 7, né? Que a meditação influi na, fisicamente na gente, né? Ou seja, isso eu desconhecia. Eu sabia que havia alterações, né? Tanto é que aquele, não é guru, mas que estudaram o cérebro dele durante a meditação, que ele tinha diferenças, né, em termos de atividade fisiológica, né, no cérebro. Mas eu desconhecia essa parte de ajudar a desenvolver também. E eu acho que você não deve se preocupar, porque talvez seja conhecido para várias pessoas, mas é sempre bom lembrar e se discutir. Porque eu acho que o problema maior não é você saber aquilo, o problema maior é você usar aquilo. Então, tem uma coisa que eu me prometi fazer, fora as minhas meditações normais, era toda vez que fosse trabalhar, dar uma meditada. E eu não estou conseguindo fazer, não consegui fazer isso ainda. Então, eu estou usando mal essas possibilidades. Então, todo o problema, tudo que a gente aprendeu,
a gente sabe, a gente vivenciou, teve experiência, teve umas fases de excitação, de vibração, de viver em alfa, em beta, e depois a gente vai relaxando um pouco. Então, eu acho que as reuniões do grupo servem para lembrar isso aí. Quando você coloca essas lembranças, esses pontos, algumas pessoas talvez aprendam um pouco, outras pessoas relembram. Então, eu acho que é sempre interessante. Eu fiquei feliz hoje que minha filha da Alemanha ligou e disse: Pai, eu estou chegando de uma meditação que eu fui fazer no parque, numa floresta. E eu fiquei tão feliz e aí mandei esse roteiro para ela recordar, porque fez o curso Dom, aquilo que eu disse, comprou, na verdade, umas técnicas para resolver problema. Quando a pessoa descobre que fazer meditação de uma forma livre, em forma de oração, de agradecimento, é uma coisa muito legal também. Quando você incorpora esse conhecimento que você adquire com a meditação, na oração, fazer oração, mas você descobre o poder da oração. Muita gente descobre o poder da oração por isso. Gostei de todos os itens e acho que uso quase para melhorar todos eles, principalmente na parte de quando me sinto um pouco agitada, eu paro, respiro e normalmente me recolho para fazer ou uma oração ou uma meditação. Eu agora estou procurando descobrir mais um pouquinho qual é a diferença de rezar e meditar. Um de vocês falaram, eu acho que o Panelas falou orar e meditar. Me parece, no que eu andei lendo, que realmente orar e meditar é quase a mesma coisa. Principalmente para os antigos, eles não usavam a palavra é, é, meditar. Cristo se recolheu para orar. Fulano, né? Orai, mas na verdade a tradução para nós poderia ser meditar, porque uma oração nada mais é do que reforçar determinadas palavras, determinadas coisas que têm um significado para você. Mas, ô, Júlio, existe o sentido de meditar também, de você refletir sobre o seu dia, sobre como você vai fazer. São coisas que se conectam. E a oração, eu vejo uma coisa. Agora, normalmente algumas pessoas meditam e não se ligam num sentido mais transcendental. A oração sempre teve sempre um cunho religioso. Eu não faço determinadas diferenças, mas eu estou dizendo, algumas pessoas, então, têm uma visão diferente de oração no sentido de que ela procura uma conexão mais espiritual e talvez quando ela faça um curso como esse nosso, ela não busque essa conexão espiritual, uma coisa além, mas não talvez no sentido da oração. Mas eu considero as duas coisas, por isso que eu disse que muitas pessoas oravam, eu mesmo orei muito tempo e não conhecia o poder da oração. Então, se eu posso orar e entrar num estado mais introspectivo, mas eu posso entrar num estado introspectivo para orar. Eu gosto muito dessas reflexões, porque eu vejo a oração justamente porque é o verbo. É que como se a pessoa utilizasse para se conectar no nível da meditação, começasse pela palavra. Ela conversa, seja com Deus ou consigo mesmo. Se ela está conversando consigo mesmo, seus pensamentos, alguns chamam de meditação, de reflexão, de analisar seus pensamentos. E se ela está conversando, do ponto de vista
metafísico Gostei. com algum ser além dela mesma, ela chama de oração, não é? Mas, na verdade, para mim, é porque estava começando através do verbo. Agora, a meditação, para mim, é a consequência final. Se ela começasse de uma outra maneira, vamos chamar assim, como tem técnicas orientais que começam a partir de contemplação pura, visual, ou a partir de puro sentimento, não é? Que também é um tipo de contemplação pura, contemplar o sentimento de um amor inefável, da bondade, sem uma conversa específica, Uhum. sem um mantra, sem nenhum tipo de técnica verbal para apoiar, né? Ele também vai chegar no nível de meditação. Eu vejo a palavra meditação como o fim, o final. É um estado especial. Só que, por exemplo, os orientais chamam outras palavras. Eles chamam de satori, ou chamam de iluminação. Eles não usam a palavra meditação dessa maneira. Eu acho que é mais uma questão mesmo de como essa palavra evoluiu em várias culturas. Eu chamo que todos nós chegamos ao estado de meditação a partir de vários meios. Uns a partir da palavra, eles estão orando, outros a partir de uma contemplação mais, vamos chamar assim, só emocional. Podemos orar e meditar sem usarmos a palavra, somente com a concentração. É isso? Exatamente. É tanto que eu prefiro, quer dizer, Eu cada também acho, pessoa. desculpe, me parece que isso chega a ser mais profundo do que usar a palavra, né? Eu acho que é mais uma predileção. Tem muitas pessoas mais verbais, né? Eu gosto de trabalhar com essa questão da neurologia. As pessoas mais verbais, elas trabalham iniciando a partir da palavra. Outras pessoas preferem trabalhar a partir da visão, não é? Outros da emoção pura. Então, eu acredito que isso depende muito do gosto e da cultura e também da onde ela está, né? Da onde ela começou a praticar esse tipo de técnica. Eu não diria que uma é melhor do que a outra, e sim que a pessoa se ajustou mais ou praticou mais aquela técnica. Atenção plena que de repente eles se posicionam em vez de falar meditação, atenção plena, você pode fazer em oração ou em meditação. Então, atenção plena, dedicar atenção. Quando você dedica atenção e não tem devaneios, com certeza os resultados que você tem são parecidos com esses 7 aí, né? Desde que a pessoa relaxe e dedique atenção plena ao que ela está fazendo, ela vai ter os benefícios da meditação, penso eu. A forma pensamento, né? Porque quando o Antônio diz assim da palavra, na verdade é muito difícil você meditar usando a palavra, porque aí você teria que ter a vocalização, aí seria o uso do mantra, né? Um sinal vocálico que transmitisse, e na verdade é aí que vai, ele gera um sinal que você interpreta, decodifica através de uma imagem que tu construísse previamente uma referência para essa imagem, né? Uma música, quer dizer, com certeza a música que o Afonso fez hoje, que nós ouvíssemos, ela passa um sentimento para cada um. Com certeza o Afonso é diferente do meu, do Júlio e assim sucessivamente, né? Para cada um de nós a gente vai pegar esse símbolo e dar significado para ele. Então, eu vejo que a oração não está necessariamente ligada à religião, e sim ao fato de você compreender a espiritualidade, né? E buscar algo que realmente é o intangível, a transcendência, né, de você conseguir sair dessa realidade, desse mundo fático, né? E é muito legal, tem vários livros sobre a meditação e o uso da meditação para cura, em que os exercícios, eles não têm absolutamente nada a ver com a realidade. É uma construção de um simbolismo que a própria mitologia trabalha, né? Uma interpretação que vai ser individualizada para as pessoas, né?